Vou falar do terceiro pilar aqui, que ele entra um pouquinho em independência, mas ele é diferente, que é comportamento. E a parte comportamental é meio clichê falar sobre comportamento, sobre formas de lidar com as pessoas, como que você precisa resolver os problemas do ponto de vista comportamental, mas aqui você precisa entender que, de novo, vou voltar lá no começo da dependência. São áreas que convivem com muitas outras no entorno, mas muitas outras. E você precisa saber que tem um jeito diferente quando você vai falar com o time de finanças, quando você vai falar com o time da fábrica, quando você vai falar com o time comercial, quando você vai falar com o cliente, quando você vai falar com o time de processos, time de manutenção, com RH, com qualidade, com o time de estoque, com expedição. Para cada uma dessas áreas, você tem que ter um comportamento diferente. Isso é exigido do profissional. Aí, se você é aquele profissional agressivo, que bate em todo mundo, isso não vai funcionar. Porque eu vou voltar lá no pilar inicial, dependência. Você depende das outras áreas. Aí as áreas não vão querer trabalhar com você. É meio simples isso, mas a aplicação é muito complexa. Você precisa saber como se comportar com cada uma das áreas, porque você depende de cada uma das áreas. E aí, no segundo pilar, que é método, se você não sabe como se comportar, você não vai conseguir o apoio das outras áreas para colocar uma metodologia em funcionamento. Você precisa das outras áreas para que tudo funcione. Então, comportamento. Não vou me estender muito na parte de comportamento, talvez depois eu volte aqui. Quarto pilar, conhecimento técnico. Eu não vou me aprofundar em técnica aqui, mas eu vou falar do quarto pilar, que é conhecimento técnico. Sem profundidade e conhecimento técnico, você não resolve os problemas mais complexos. Você não resolve. Você não consegue. Não consegue. E aí, metodologia sem técnica não resolve nada. Você começa a ter um monte de dificuldade, um monte de dor. Tudo fica travado aí na sua operação se você não tem técnica para resolver os problemas. E deixa eu dar exemplos aqui para você entender. O mais crítico, tá? Como eu dimensiono um estoque de segurança? Isso é extremamente crítico. Tem que ter técnica para você fazer isso. E você não encontra. Quando eu falo técnica, não é você saber o que está na teoria. Não é isso. Porque você não vai encontrar na teoria exatamente como você constrói um estoque de segurança. Não vai encontrar. Você vai encontrar uma fórmula com desvio padrão, com fator X. Mas não é essa a fórmula que resolve o estoque de segurança. Não é assim que você constrói. Você tem que ter técnica. Como que você tem técnica? Você constrói uma análise, olha a sua projeção, você quebra os itens ali em grupos, em famílias. Você entende a sazonalidade por família. Você entende, por exemplo, que se você está fazendo estoque de segurança de materiais, você entende qual o impacto de cada material na operação. Se esse material faltar, eu vou ter um impacto em 100 produtos que são As ali no meu portfólio. Se esse material faltar, eu vou ter impacto em 4 produtos que são Cs, eu posso tomar mais risco. Então tem várias coisas técnicas que você precisa saber quando você está fazendo o dimensionamento do estoque de segurança. Eu tô dando um exemplo, tá, da parte técnica, mas aqui tem uma infinidade. Planejamento de capacidades, a mesma coisa. Como você faz o planejamento de capacidades de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e como você mistura tudo isso para que a decisão que você está tomando hoje não tenha um impacto negativo daqui a 12 meses ou daqui a 6 meses. Isso você resolve com técnica, que é o quarto pilar aqui, conhecimento técnico. Você precisa ter profundidade técnica. E dos 4, eu vou falar dos próximos 2, tá? Mas dos 4, se eu fosse escolher um, metodologia não tem a menor dúvida, porque metodologia vai te dar visibilidade. E aí, dado que você tem visibilidade, você começa a ter segurança para saber de quem você depende, de quem você depende mais, você começa a ter segurança para saber com qual dado você vai conversar com cada uma das áreas. Então, se fosse escolher uma das 4, por enquanto, metodologia. Conhecimento técnico. Tem mais comentários aqui, ó. Capital intelectual nas posições estratégicas. Exatamente, ô Vitor. Exatamente. Exatamente. E
Tem um problema sério, acho que eu já falei algumas vezes aqui de problema sério, mas nestas áreas, porque as empresas não investem no desenvolvimento das pessoas que trabalham. Só empresas maiores, né, acabam investindo, mas no desenvolvimento das pessoas que trabalham com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento e estoques. E são áreas, de novo, são áreas de dados. Você está lidando com uma massa de dados gigantesca. Você tem que saber quanto você vai produzir, quando você vai produzir, por que você vai produzir, tamanho do lote que você vai fazer, frequência de produção, você tem que saber a produtividade do equipamento, você tem que saber qual material você vai usar, se tem material em estoque, se o material está atrasado ou não está, qual é o estoque de segurança da matéria-prima, você tem que saber uma infinidade de dados para você conseguir tomar decisão. E você só consegue fazer isso com qualidade se você tem metodologia construída de forma inteligente, que é o ponto de capital intelectual que o Vitor falou. Metodologia dá suporte a melhora a sua. Vou falar um ponto aqui, mas é fato, tá? Metodologia melhora a sua inteligência, porque você começa a ter visibilidade de tudo que está acontecendo e você começa a tomar decisões melhores. Principalmente nessas áreas que tem muitos dados aí, que precisa lidar com muita coisa.